E mais importante ainda, eu recomendei ao meu ministro da Justiça que fizesse uma convocação a todos os agentes da polícia e delegados que estão prestando serviço fora da Polícia Federal e outros departamentos para que voltem para a Polícia Federal, porque nós assumimos o compromisso de fazer uma guerra contra o crime organizado e nós precisamos dos policiais em serviço da Polícia Federal e não em outros serviços. Perfeito, presidente. Aqui existe um ponto de Estado que precisa ser levado a sério. Tanto faz se você concorda ou discorda politicamente do presidente Lula. A fala dele toca em uma premissa administrativa absolutamente correta. Cada força policial deve estar concentrada na missão institucional para a qual foi criada. Se a Polícia Federal precisa de delegados e agentes para enfrentar o crime organizado, esses quadros devem estar na Polícia Federal. E isso não é uma crítica, ao contrário, é reconhecer a importância da Polícia Federal para o Estado brasileiro. A Polícia Federal tem missão constitucional própria, atribuições específicas e papel estratégico no enfrentamento ao crime organizado, aos crimes federais, às organizações criminosas transnacionais, à corrupção, ao tráfico internacional e aos crimes contra bens, serviços e interesses da União. Então, quando o presidente da República diz que delegados e agentes devem voltar à atividade fim, ele está dizendo algo simples: policiais federais devem estar na Polícia Federal. Mas a coerência institucional exige que essa mesma lógica seja aplicada a todo o sistema de segurança pública. E é exatamente aqui que entra o ponto central desse vídeo. O Brasil normalizou uma distorção institucional dentro do Poder Judiciário. Em várias estruturas de segurança institucional do Judiciário, especialmente em espaços da Polícia Judicial, ainda encontramos quadros externos, ocupando funções de comando, direção, coordenação, chefia ou assessoramento estratégico. E aqui eu quero ser muito claro. Não estou falando de cooperação. Cooperação é necessária. Não estou falando de integração. Integração é fundamental. Não estou falando de diálogo institucional. Diálogo entre forças de segurança é indispensável. O problema é outro. O problema é quando a cooperação vira substituição, quando a integração vira tutela, quando o apoio técnico vira comando permanente, quando uma força especializada do Poder Judiciário passa a ser dirigida por pessoas que pertencem a outras instituições, com outra cultura organizacional, outra cadeia hierárquica, outra doutrina, outra missão e outro vínculo institucional. Isso não acontece em nenhuma força de segurança madura. Existe algum policial judicial chefiando unidade da Polícia Federal? Existe algum policial judicial comandando o batalhão da Polícia Militar? Existe algum policial judicial chefiando delegacia da Polícia Civil? Não existe. E não existe porque isso seria impensável. Mas por alguma razão, durante muito tempo se aceitou que a Polícia Judicial pudesse ser comandada por quadros externos. E essa distorção precisa acabar. Existe uma confusão muito grave quando se fala em Polícia Judicial. Muita gente ainda pensa que a Polícia Judicial é atividade meio, setor de apoio ou área administrativa menor dentro dos tribunais. Isso é uma visão ultrapassada. A Polícia Judicial é a estrutura especializada de segurança pública e institucional do Poder Judiciário. Ela protege magistrados, servidores, jurisdicionados, instalações, sessões, audiências, informações sensíveis, sistemas críticos, atos judiciais. E, em última análise, a própria continuidade e independência da prestação jurisdicional. Isso não é atividade meio, não é apoio administrativo, é função de Estado. E função de Estado exige estrutura própria, doutrina própria, comando próprio e responsabilidade própria. A fala do presidente Lula abre uma oportunidade institucional que o Poder Judiciário também pode aproveitar.
Se o chefe do Poder Executivo afirma que delegados e agentes da Polícia Federal devem retornar à Polícia Federal para reforçar o combate ao crime organizado, esse fato político chama todas as instituições a uma reflexão mais ampla sobre a correta alocação de seus quadros de segurança. E aqui o Poder Judiciário pode dar um passo de maturidade. No momento em que se afirma a necessidade de fortalecer a Polícia Federal em sua atividade fim, também é razoável que os órgãos do Judiciário reavaliem a presença de policiais federais em funções estratégicas da Justiça. Funções essas para as quais existem quadros próprios do Poder Judiciário. Não como gesto de confronto, não como desvalorização de qualquer servidor, mas como afirmação de coerência institucional. Se a função é própria da Polícia Federal, deve estar na Polícia Federal. Se a função é própria da Polícia Judicial, deve ser exercida por policiais judiciais. O Judiciário possui quadros especializados, carreira específica, missão própria e responsabilidade única na proteção dos seus ativos. Por isso, a fala do presidente não deve ser vista apenas como uma orientação interna ao Poder Executivo. Ela também serve como ponto de partida para que o Poder Judiciário fortaleça sua autonomia, valorize seus próprios quadros e consolide a Polícia Judicial como estrutura especializada, dirigida por quem pertence organicamente à sua missão. Cada força tem sua missão, sua cultura, sua doutrina e sua cadeia de comando. O que não faz sentido é uma força ser considerada madura o suficiente para executar a missão, mas não para comandar a própria estrutura. E aqui aparece uma objeção comum. Mas o importante não é ter alguém competente? Essa pergunta precisa ser enfrentada com seriedade. Um delegado da Polícia Federal pode ser extremamente competente. Um oficial da Polícia Militar pode ser extremamente competente. Um policial civil pode ser extremamente competente. Mas competência individual não resolve o problema de desenho institucional. Esse debate não é sobre a capacidade pessoal de A, B ou C. Não é sobre elogiar ou atacar pessoas. É sobre a arquitetura do Estado. Da mesma forma que um policial judicial pode ser altamente competente, experiente, formado, preparado e com trajetória sólida, mas ninguém cogitaria colocá-lo na direção de uma superintendência da Polícia Federal, de um batalhão da Polícia Militar ou de uma delegacia de Polícia Civil. Por quê? Porque cada instituição deve ser comandada por seus próprios quadros. Não é uma questão de capacidade pessoal. É uma questão de pertencimento institucional, responsabilidade funcional, identidade organizacional e coerência sistêmica. Quando uma unidade de polícia judicial é comandada por quadro externo, os prejuízos são profundos. Primeiro, enfraquece a carreira, porque passa a mensagem de que os policiais judiciais servem para executar, mas não para gerenciar. Segundo, bloqueia a formação de lideranças internas. Se os cargos estratégicos são ocupados por pessoas de fora, os quadros da própria carreira não acumulam experiência de gestão, planejamento e comando. Terceiro, dificulta a construção de doutrina própria. O Poder Judiciário tem ativos específicos, riscos específicos e ambiente operacional próprio. A Polícia Judicial não pode simplesmente importar modelos de outras forças de segurança, porque essas forças possuem realidades operacionais distintas. Quarto, reduz a autoridade técnica da própria unidade. Como uma polícia pode amadurecer institucionalmente se sua direção está permanentemente terceirizada? Quinto, compromete a autonomia do Poder Judiciário. A segurança institucional do Judiciário não pode depender estruturalmente de lógicas externas ao próprio Judiciário. Cooperação sim, dependência não.
Integração sim, tutela não, apoio técnico sim, comando externo não. Esse debate fica ainda mais claro quando olhamos para o poder legislativo. A Câmara dos Deputados tem sua polícia legislativa. O Senado Federal tem sua polícia legislativa. E ninguém acha normal que essas estruturas sejam comandadas por delegados de Polícia Federal ou por oficiais da Polícia Militar. A polícia da Câmara é da Câmara. A polícia do Senado é do Senado. Elas podem cooperar com outras forças? Podem. Podem atuar de forma integrada em eventos sensíveis? Evidentemente que sim. Podem dialogar com a Polícia Federal, com a Polícia Militar, com a ABIN e com outros órgãos de segurança? Devem. Mas o comando institucional é próprio. Então por que no Poder Judiciário essa lógica seria diferente? Por que a Polícia Judicial teria que aceitar uma condição que nenhuma outra polícia aceita ou aceitaria? Essa é a contradição que precisa ser enfrentada. O CNJ tem diante de si uma oportunidade histórica. A reformulação da Política Nacional de Segurança do Poder Judiciário precisa consolidar uma regra de ouro. Os cargos e funções de gestão, direção, coordenação, chefia e assessoramento estratégico da Polícia Judicial devem ser ocupados por policiais judiciais, não como preferência, mas como regra institucional de exclusividade. É evidente que a direção administrativa superior pertence às autoridades do Poder Judiciário. É evidente que presidentes de tribunais, magistrados coordenadores e autoridades judiciais mantêm o poder decisório institucional sobre suas estruturas. Mas o comando técnico-operacional da Polícia Judicial, a gestão da unidade e a coordenação da atividade devem ser exercidos por policiais judiciais. Polícia Judicial deve ser comandada por policiais judiciais. E se não houver policial judicial local preparado? Essa é uma pergunta legítima, mas a resposta precisa ser institucional, não improvisada. Se determinado órgão não tiver, naquele momento, policial judicial com todos os requisitos para assumir determinada função estratégica, a solução não deve ser buscar um delegado da Polícia Federal, um oficial da Polícia Militar ou qualquer outro quadro externo. A solução deve ser dentro do próprio Poder Judiciário. Pode haver sessão, pode haver requisição, pode haver movimentação, pode haver Banco Nacional de Talentos, deve haver formação, capacitação e transição planejada. O que não pode é usar uma dificuldade local como justificativa para perpetuar uma dependência estrutural. A falta de liderança interna não se resolve terceirizando eternamente o comando. Resolve-se formando lideranças. E lideranças se formam com oportunidade, responsabilidade e confiança institucional. É importante dizer isso com todas as letras. Essa discussão não é contra a Polícia Federal, não é contra a Polícia Militar, não é contra qualquer pessoa ou qualquer instituição. Não é disputa de vaidade, não é corporativismo, é coerência institucional. A Polícia Federal é essencial ao Brasil. A Polícia Judicial também é essencial ao Poder Judiciário e, portanto, para o Brasil. Respeitar cada força é permitir que cada uma cumpra a sua missão. Respeitar a Polícia Federal é defender que seus quadros estejam na Polícia Federal. Respeitar a Polícia Judicial é defender que sua estrutura seja comandada por policiais judiciais. O Brasil precisa de instituições fortes, e instituições fortes não se constroem com dependência permanente. Instituições fortes se constroem com identidade, responsabilidade, doutrina, formação, comando próprio e missão clara.
A fala do presidente Lula abriu uma porta importante. Ele disse, em essência, que a Polícia Federal precisa dos seus quadros para enfrentar o crime organizado. Eu concordo com essa premissa, mas ela precisa ser levada até o fim. Se policial federal deve estar na Polícia Federal, policial judicial deve estar na Polícia Judicial. Se a Polícia Federal deve ser comandada por policiais federais, a Polícia Judicial deve ser comandada por policiais judiciais. Se nenhuma outra força policial aceita comando externo sobre suas próprias estruturas, a Polícia Judicial também não deve aceitar. A Polícia Judicial não é menor, não é subordinada, não é força auxiliar. A Polícia Judicial é a polícia institucional do Poder Judiciário. A segurança pública institucional do Poder Judiciário não pode ser uma área permanentemente tutelada por outras forças. Ela precisa ser exercida, planejada e comandada por quem pertence organicamente à sua missão. Polícia especializada exige comando especializado. Segurança pública institucional do Poder Judiciário exige polícia judicial forte. E polícia judicial forte exige comando exercido por policiais judiciais. Essa é a discussão. Não é contra ninguém. É a favor da coerência institucional do Estado brasileiro.